Amigos do Canal 10, estamos iniciando mais um programa Atual Saúde. Hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Henrique Mochizuki, ortopedista aqui em Pato Branco, e vamos falar, após os comerciais, sobre o tema osteoporose. Já já voltamos, um intervalinho rápido. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Estamos de volta, iniciando o nosso Atual Saúde de hoje. Como falamos, o assunto é osteoporose. Dr. Henrique Mochizuki está novamente aqui no Canal 10. Eu começo lhe perguntando o que é a osteoporose. A osteoporose, ela é uma doença, tá? Então, quando a gente fala em osteoporose, a gente tem que pensar em uma doença. Ela é uma doença que acomete os ossos em geral. E qual que é esse acometimento que ela causa? Normalmente ela causa um enfraquecimento. Então, a osteoporose, ela basicamente é quando o osso da pessoa começa a ficar fraco, de uma forma mais fraca. Não resiste mais tanto a alguns movimentos, algumas trações, torções, algumas pressões que são exercidas nesse osso e tendendo a causar fraturas, né? Então, claro. Mais fraco, né? O osso mais fraco acaba levando a ter mais fraturas. A né? incidência da osteoporose, onde ela é mais pessoas de idade, tem distinção de sexo? Isso. Normalmente, a osteoporose, ela comete pacientes acima de 65 anos, né? Ela é muito mais comum em mulheres, né? E isso daí vai piorando cada vez mais, conforme vai tendo a idade. O osso da gente, ele passa por ele está em constante remodelação. Então, certo. O osso da gente está sempre renovando e renovando, junto com a ação hormonal e tudo mais. Quando o hormônio da gente começa a diminuir, isso começa a diminuir em torno dos 30 anos, que é quando a gente tem o pico de massa óssea. Homens um pouquinho mais tarde do que mulheres. Então, quando tem esse pico de massa óssea, nessa idade, a partir daí vai começando a diminuir gradativamente a quantidade de osso que a gente tem guardado, né? E isso faz com que a pessoa
vai enfraquecendo o osso até atingir as mulheres, principalmente quando atinge a menopausa. Então a mulher, o marco da mulher principalmente é a menopausa. A partir da menopausa, quando ela entra na menopausa, ela tende a ter uma tendência maior a enfraquecer esse osso, a ficar pior e ter mais chance de ter osteoporose. Por isso se dizia antigamente também, uma criança quebrava um osso, rapidinho já cura, né? Uma pessoa de mais de idade, naturalmente que... Exatamente, ela tem mais dificuldade. Calcifica, né? Ela não só não calcifica, como ela tem essa remodelação óssea mais lenta. Então a criança remodela o osso rapidamente. A pessoa de mais idade não. Quebra o osso porque justamente essa calcificação, como popularmente se diz, ou esse processo de remodelação óssea é mais lento no idoso, né? Exatamente por esse motivo. E tem uma causa específica para a osteoporose? Existem vários motivos para que a pessoa possa vir a ter osteoporose, né? É muito mais comum, por exemplo, em mulheres brancas, em mulheres que são pequenas ou que têm baixo peso, mulheres que têm pessoas que têm doença endocrinológica ou doença reumatológica. Isso é de pesquisa mesmo? Isso é de pesquisa mesmo. Pessoas que fazem uso de alguns medicamentos, por exemplo, uso crônico de corticoide. Isso é uma coisa que é importante falar, porque tem gente que tem medo de usar corticoide, fala, se for usar corticoide, meu osso vai enfraquecer, eu vou engordar. Uso por curto período de tempo é um mito isso dizer, sabe? Então, uso crônico de corticoide, tem algumas doenças também endocrinológicas, como doenças de tireoide, que pode acarretar esse tipo de problema. Uma causa importantíssima que a gente tem que cuidar muito são alguns hábitos. Alguns hábitos alimentares, como baixa ingesta de cálcio e de vitamina D. Quem toma pouco leite tem que cuidar. O leite faz bem, né? O leite faz bem. Obviamente, tudo que é em excesso é ruim, então muito leite também não, mas existem assim, o pessoal diz que tem que tomar em torno de 2 copos de leite por dia ou alguns derivados como queijo, mas hoje na população está cada vez mais frequente a tal da intolerância à lactose, a intolerância ao leite, então por isso que isso se suplementa com alguns outros alimentos, né? E aquele ditado popular diz que criança tem que tomar leite, idoso também, procede ou... Teoricamente procede. Quando a pessoa não tem intolerância, procede. Criança tem que tomar leite, o idoso tem que comer fontes ricas em cálcio e vitamina D, né? Então, nem que seja suplementando, tomando alguns alimentos. Existem suplementos também, né? Sim, existem suplementos alimentares ou até mesmo remédio que são cálcios e com vitamina D que a gente ingere para ajudar para suprir essa necessidade, né? A questão do tabagismo, o álcool também influencia? Influencia muito. Então, inclusive mulheres que fumam ou que são etilistas, alcoólatras, né, tem que ter uma tendência maior a ter osteoporose. Então, existem algumas tabelas que a gente coloca para ver risco e tudo mais. Essas pessoas, às vezes, têm que começar a fazer o tratamento para osteoporose antes mesmo de chegar ao nível de osteoporose, que é o nível de osteopenia, né? Certo. Tem que se prevenir já uma certa idade, doutor? Ou... A prevenção, na verdade, é desde o início, lá quando a gente começa a perder massa óssea, em torno dos 30 anos. Principalmente com atividade física, fazendo bastante exercício físico, evitando fumar, evitando beber, evitando fazer uso crônico de alguns remédios, quando possível, né? Porque nem sempre é possível isso. Como todas as doenças de idade, tem que se prevenir na meia-idade, né? Tem que se prevenir na meia-idade, exatamente. Porque a osteoporose ela é uma doença que, com o envelhecimento, saiu agora há pouco tempo que a população está envelhecendo no Brasil, né? A expectativa de vida na população brasileira está maior. Então, a tendência cada vez vai aumentar esses tipos de doença da idade. A artrose, que a gente falou no último programa, que é o desgaste dos ossos, a osteoporose, que a gente está falando agora, que é o enfraquecimento dos ossos, né? Então, são todas essas coisas que a gente tem que cuidar. Tem medicamentos para tratar da osteoporose? Sim, a gente trata com vários medicamentos. Existem medicamentos que a gente usa para repor o osso, tem medicamento que a gente usa para prevenir que o osso desgaste, né? Que o desgaste, desculpe, que o osso enfraqueça, né? Então, normalmente... Seria basicamente o cálcio?
Tem o cálcio e tem uns outros medicamentos chamados de bisfosfonatos, que são o mais comum é o alendronato, que é tomado uma vez por semana, que a gente usa para isso, sabe? Então, existem vários tipos de medicamentos, mas basicamente o mais comum é o alendronato, e o alendronato é reposição com cálcio, né? E vitamina D. Mais uma coisa, ela é uma doença silenciosa praticamente, ela causa dor, algum desconforto? Isso é uma coisa que muita gente às vezes fica meio naquela confusão, assim, sabe? A osteoporose, ela é um enfraquecimento dos ossos. Tá. Ela é uma doença, realmente ela é silenciosa. No começo ela é assintomática. Quando que a osteoporose vai causar algum sintoma no paciente? Geralmente causa sintoma quando tem uma consequência que é praticamente catastrófica, que são as fraturas. Umas fraturas. Isso. Então, aquela senhora de idade ou senhor de idade que quebra o punho, uma queda banal, caiu, andou assim, caiu, qualquer tombinho, quebrou o punho. Ou, tem muita história de idosos que se machucam no banheiro, né? Isso, exatamente. Isso daí por isso que tem que cuidar. Propício, uma queda, liso, tapetes e tudo mais. Isso daí é muito perigoso. Então tem que cuidar. É aí que a gente tem que tomar cuidado com a osteoporose, né? Acho que é ali que está o perigo, né? Porque para uma pessoa de idade recuperar de uma fratura, se ela já tem essa debilidade, fica difícil, né? Dependendo do tipo de fratura que o paciente faz, que a pessoa de idade faz, não recupera nunca mais, digamos assim. Tem estudos que mostram que pacientes que fazem fratura de fêmur proximal, apenas 30% dessas pessoas que fazem fratura do fêmur proximal voltam a andar normal. Nossa, então, pessoas de idade, né? Realmente ou não andam com muleta, andam com alguma coisa. Então, 30%, com a deficiência. Exatamente, apenas 30% conseguem voltar a andar normal. O resto vai precisar de algum apoio, alguma coisa assim. Pessoas de idade, eu estou falando, né? Pessoas que têm a osteoporose. E depois dela instalada na pessoa, reverte ainda o quadro? Assim, a gente consegue reverter. Não totalmente, assim, mas o que a gente faz basicamente nos casos de osteoporose é tentar prevenir com que haja fratura. Então, exatamente essa questão do banheiro, por exemplo, colocar apoio para o senhor ou para a senhora de idade, para o vozinho sentar na privada, para levantar na privada, tirar tapetes, colocar apoio dentro do banheiro, inclusive até assento para a pessoa sentar para tomar banho, para se ensaboar sentada e se enxaguar sentada. Isso é importante. Então, são todos esses trabalhos preventivos que a gente faz. E o mercado já está voltado também para esse público, né? Sim. Isso daí é muito importante, porque, como a gente falou, a população está ficando cada vez mais velha, envelhecendo e aparecendo esse tipo de doença. Então, cada vez mais vai precisar de aparelhos, de adaptações e tudo mais para esse tipo de situação. Agora, um dado aqui, ela é comum, como você falou, nos 65 anos, mulheres brancas, né? E a incidência de mulher para homem? Sim. É muito mais comum em mulheres. Homens geralmente começa a partir dos 70, 75 anos, exatamente por causa dessa influência hormonal, né? Então, as mulheres, quando entram naquela fase de menopausa, que diminui a parte hormonal delas, elas têm uma tendência a fazer fraqueza nos ossos, né? Homem é mais para frente. Com relação ao que é bem comum, na verdade, bem diferente, assim, na verdade, é a quantidade de fratura que acontece de homem para mulher. Então, esse é um dado bem importante, né? Uma em cada duas mulheres que têm osteoporose vão acabar fazendo algum tipo de fratura. Não necessariamente a fratura mais grave, que é a fratura de colo de fêmur, mas fratura de coluna, fratura de punho. E se tem um resultado, por que disso ou não? Isso daí, porque da incidência? Porque as mulheres desenvolvem a doença mais cedo. Elas começam a desenvolver a doença mais cedo. Passou da menopausa, já tem que começar a se cuidar. E homem geralmente é mais tarde. Também outra coisa que acontece é que o homem ele estoca mais osso durante essa fase até os 30 anos. Ele tem uma massa também maior, massa óssea maior, não só assim, digamos, tamanho, massa muscular, mas massa óssea também geralmente é o coisa. E uma coisa que é interessante assim, quem tem, digamos assim, osso mais grosso, osso não sei o que, tem assim, regula isso não? Não regula, isso que é importante falar. Não, porque eu tenho osso mais grosso, eu tenho osso mais duro. Não, a gente só isso daí não influencia em nada. Nada. Isso daí
não tem nada a ver. O que vai ver é a quantidade de massa óssea que a pessoa tem no corpo, que a gente só faz depois com o diagnóstico, com exames. Uma pessoa obesa também tem uma enorme dificuldade se tiver osteoporose. Tem muito mais dificuldade. A chance da pessoa obesa quebrar é muito maior, né? E também se recuperar, porque daí a chance de você tratar essa pessoa é mais difícil, assim, é menor, né? A chance é menor de você tratar essas pessoas. Se bem que a pessoa que tem obesidade, ela tem uma tendência menor a ter osteoporose. Ela se cuida mais? Não é porque se cuida, é porque pelo próprio peso dá uma carga maior nos ossos e faz com que esse osso acumule mais massa óssea. Que diz aqui, mulheres magras, né, brancas. Brancas e magras têm maior tendência a ter osteoporose, exatamente. Coisa engraçada, né? Geralmente é isso mesmo. Os estudos mostram, né, que é exatamente isso daí que acontece. E depois de instalada uma fratura, o tratamento é cirurgia? Depende do tipo, né? Depende do tipo e do tipo de fratura, do local de fratura. Geralmente idoso acaba sendo fratura de fêmur, é cirúrgico, basicamente é cirúrgico. Fratura de coluna não é cirúrgico, então na maioria das vezes o tratamento é conservador, uso de colete, às vezes nem precisa usar colete, é só mais repouso mesmo. Alguns tipos de fratura de punho também são bem graves e precisam de cirurgia. Melhor sabe? mesmo é a prevenção. Melhor mesmo é a prevenção. Que nem é bom que aconteça. Claro que certos casos vão acontecer, né? Não tem acidentes jeito. acontecem. Para fechar esse primeiro bloco do programa, eu fazer uma pergunta aqui. Então, basicamente, uma doença de pessoas de idade. Menos de 30 anos não acontece a osteoporose? Pode acontecer. É uma doença que é característica de pessoas de idade, mas pessoas jovens podem ter a doença de osteoporose também. Principalmente pessoas jovens que têm algumas doenças graves, ou por exemplo assim, tem uma criança que tem uma artrite reumatoide, alguma coisa assim, que faz uso de corticoide ou de medicamentos fortes desde a infância, ela tem uma tendência a ter osteoporose mais cedo. Então a osteoporose, ela acontece em pacientes de idade, mas pode acontecer em pacientes jovens, quando tem fatores de risco. Fatores de risco principalmente o uso de medicamento e algumas doenças sistêmicas graves que pode acontecer isso. Em linhas gerais, um adulto saudável não... Em linhas gerais, não. Em linhas gerais, não tem. Mas a gente nunca... Só vai saber também com uma fratura. Na medicina, a gente nunca pode dizer assim, 100%, né? 100% que não tem. O corpo humano é uma máquina perfeita, porém ainda não totalmente decifrada. Não totalmente decifrada, exatamente. E ela tem várias nuances aí que a gente tem que tomar cuidado. E vai muitos anos ainda para descobrir tudo, muitos. Né? Eu nem sei se um dia vão descobrir ainda. É verdade. Vamos ao intervalinho e a gente já volta falando hoje de osteoporose com o Dr. Henrique Mochizuki. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848.
Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025 4740. Já estamos de volta com a Atual Saúde, hoje falando de osteoporose com o Dr. Henrique Mochizuki, agradecendo o carinho da sua audiência aqui no canal 10, Sistema Televigo do TV a Cabo. Também você que nos acompanha pela internet, pode mandar perguntas aqui para o programa, que os doutores que nos ajudam a compor o Atual Saúde estarão respondendo na medida do possível. Osteopenia e osteoporose, doutor, qual é a diferença que a gente confunde essas duas palavras? Isso, são duas coisas, na verdade, muito parecidas, mas as pessoas confundem muito mesmo, sabe? A osteoporose, ela é a doença do enfraquecimento dos ossos. A osteopenia, ela é um estágio pré-osteoporose. Então, quando a pessoa está chegando à osteoporose, ela passa por essa fase de osteopenia. É importante frisar que a osteopenia ela não é uma doença. A osteopenia ela é um estágio pré-doença. Ela está dizendo que a pessoa está indo para a doença. Tratar. Exatamente. Para se você não cuidar. É um sinal laranja né? Isso. Um sinal bem de atenção mesmo, que a gente tem que cuidar. O corpo talvez que está mostrando, né? Exatamente. E o diagnóstico para você saber o que está acontecendo? Isso. O diagnóstico hoje a gente faz pela densitometria óssea. Obviamente que a gente, através de um raio-x, por exemplo, de uma ressonância, de uma tomografia, a gente consegue ter mais ou menos por base que a pessoa tem osteoporose ou osteopenia. Mas a gente vai saber mesmo qual o nível através da densitometria óssea. Densitometria óssea, cortando um pouquinho, o que é esse exame? É um exame que a pessoa, através de um aparelho, ela mede qual a massa óssea, basicamente em dois segmentos, no colo do fêmur e na coluna, que são os locais mais afetados pela osteoporose, né? Então, faz a medição ali nessas regiões e vê essa massa óssea. A partir dessa medição, joga-se numa tabela, que foi feita mundialmente aí tudo, e é colocada lá para você ver esse nível, se está dentro do padrão ou fora do padrão. Então, até um nível, a pessoa tem a densidade mineral óssea normal, desse nível até num nível intermediário, digamos assim, até 1 é normal, de 1 até 2,5 a pessoa tem osteopenia, acima de 2,5 é osteoporose. Tá? Então, por isso que a osteopenia é esse estágio entre o normal e a osteoporose, né? Obviamente que tratar a osteopenia é mais fácil. Pois é, mas a osteopenia não se trata necessariamente. Não. Não se previne? Não. Quando a pessoa faz uma densitometria óssea e vê que tem osteopenia, a gente liga o sinal de alerta e vai falar para ela assim, cuidado, você pode ter osteoporose. É muito comum, às vezes, hoje em dia, acabar tratando a osteopenia. Sim. Mas a osteopenia a gente trata apenas quando a pessoa tem fatores de risco. Como a gente falou, o fumo, uso de medicamentos, algumas doenças. Existe uma tabela que você coloca o nível da densitometria enumerando, dando pontos para esses fatores de risco, e se essa tabela der acima, tem que tratar. Se der abaixo, não precisa tratar. Geralmente, quem tem osteopenia acaba fazendo uso de cálcio, a gente orienta assim, você tem que começar a fazer atividade física. Mas que tipo de atividade física? De preferência, alguma atividade física... Leve? Tem que ser leve, mas tem que ser uma atividade física que gere tensão ou impacto nos ossos. Aí a gente começa a entrar naquela coisa assim, mas quem é idoso tem artrose. Artrose não pode dar impacto. E daí tem osteoporose. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer para fazer isso? Realmente então, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeças. Por isso que varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que é importante quem tem
ou quem acha que tem a densitometria, a osteoporose ou a osteopenia, fazer o exame e procurar um especialista para saber Como se é que é esse exame? É um aparelho? É um aparelho que você faz que você Ele vai lá e mede. A parte do osso? Não, é um exame totalmente não invasivo. Não dói nem nada, você simplesmente faz... E é 100% certinho que ele medir lá no aparelho? O que ele mediu no aparelho, obviamente existem as margens de erro, né? Mas normalmente o que o aparelho medir lá, você pode confiar, né? É rapidinho também fazer? Faz no consultório, doutor? Não, isso daí faz em clínica especializada mesmo. No hospital aqui? No hospital, aqui tem nos hospitais ou algumas clínicas fazem isso daí. Vocês fazem? Ali não, a gente não faz. Não, a gente no consultório como ortopedista não. Normalmente isso quem faz é a clínica são as clínicas de imagens. As clínicas de imagem, que faz a tomografia. Tomografia, ressonância são eles que fazem. Tem o aparelho específico a gente não faz no consultório, é feito na clínica. Depois do exame, claro, vai fazer a avaliação, obviamente. Volta lá para fazer a avaliação com a gente. De médico. Tratamento. Qual o tratamento que a gente vai fazer para osteoporose? O tratamento para osteoporose, ele é feito, obviamente, com essas medidas gerais de prevenção, já mantendo as medidas gerais de prevenção, com atividade física, parando a bebida alcoólica, parando de fumar, fazendo ingesta de alimentos ricos em cálcio, leite, queijo, derivados, tem alguns alimentos que são ricos em vitamina D e cálcio. Além disso, a gente tem que fazer a suplementação, né? Normalmente a gente acaba tendo que usar a medicação com cálcio e quando a pessoa tem osteoporose, a gente faz uso desses remédios chamados de bisfosfonatos, que são o alendronato, é o mais comum deles, que a gente acaba usando a gente orienta a fazer uso uma vez por semana e tudo mais. É um medicamento que não é aconselhável usar muito? Na verdade, é assim, a gente usa ele para tratamento mesmo da osteoporose. Por que a gente fala assim, tem que cuidar muito com tratar a osteopenia? Porque você usar esses remédios por tempo muito prolongado, acima de 2, 3 anos, ele acaba tendo um efeito inverso. Ele deixa o osso muito duro, que também facilita quebrar. Vai quebrar todo. Vai quebrar também. Então, aquela coisa assim, o osso muito duro é bom? Não. Porque o osso muito duro, ele acaba ficando, digamos assim, um osso meio que de vidro, que qualquer coisa ele quebra Então, ele tem um estágio, uma certa rigidez adequada. Adequada, que a gente tem que cuidar. Corpo humano. Geralmente a gente usa medicação por um período, em torno de 2, 3 anos, para 1 ano, usa 2, 3 anos. Então até serve para os telespectadores se orientar, né? Não tomar meio que por conta? Por conta, não. A automedicação é totalmente desaconselhável, né? Então sempre que tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, aqui em Pato Branco tem vários médicos, endocrinologistas, reumatologistas, ortopedistas que podem orientar com relação a isso. Exatamente. Não é uma doença assim, ela é silenciosa, não dói, e tanto por isso que ela deve ser muito perigosa, né? Ela é uma doença extremamente perigosa. Por esse fato também, se a pessoa é fumante, tem um vício de beber, não pratica atividade física, olha quanta coisa ela tem que mudar para se prevenir de uma coisa que ela não está sentindo. Então... E normalmente como a pessoa descobre que tem osteoporose é exatamente da forma mais trágica. Foi uma doença silenciosa, está ali, a pessoa nem faz ideia que tem, de repente cai, quebra e daí que faz, não, a senhora tem osteoporose, vai ter que começar a tratar. Mas depois que quebrou já, daí é aquela coisa mais complicada. Como falamos aí, né? Tem as estatísticas aí que mostram risco de mortalidade, risco de não andar mais. E risco de mortalidade, porque se quebrar pode pegar uma infecção, né? Não só pode pegar infecção, como pessoas de idade, elas têm uma chance maior de ficar acamadas, desenvolver embolia, pneumonia. Normalmente essas pessoas já têm uma sobrecarga do coração, então se elas ficam mais paradas, acamadas, elas vão ter problemas cardíacos, vão agravar os problemas cardíacos que ela já tem. Então a fratura ela acaba gerando todo esse problema com relação a ficar parado. É enorme, né? Além do transtorno, custo, dor, custo financeiro, custo psicológico, como a família vai ter que lidar com toda essa situação. Então, por isso que é importante. Complexo mesmo. E a prevenção seria... A prevenção é essa, ir ao médico, ver se você tem densitometria, através da densitometria óssea, ver se você tem a osteopenia, a osteoporose, começar a ver se necessita tratamento.
assim como a maioria das doenças ortopédicas e tudo mais, a melhor prevenção é fazer atividade física. Que hoje em dia o povo está ficando muito sedentário, né? Cada vez menos pratica menos atividade física. Junto com isso, com o aumento da idade, alguns hábitos de sedentarismo, como alimentação, está muito errada, está muito errada, acaba gerando tudo isso. Então tem que cuidar. A prevenção é basicamente essa: atividade física, alimentação, cuidado com os medicamentos. Mais uma perguntinha: a osteoporose, ela tem ligação, por exemplo, com uma outra doença, um câncer do osso, alguma coisa nesse sentido ou não? Normalmente não. Normalmente não. Porque a osteoporose vai dar um câncer? Não. Isso não tem muito a ver. É mais comum que algumas doenças levem a ter a osteoporose, não que a osteoporose leve a ter outras doenças. E alimentação, assim, o leite, o que mais o senhor diria? Leite, comer algumas folhas mais escuras, basicamente, mas assim, o alimento mais rico mesmo é o leite. Infelizmente é o leite que algumas pessoas têm Então tá aí, pessoas de idade tomar leite, então não é mito. Essa é verdade. Essa é verdade. Criança e idoso tomar leite, né? Exatamente. Para um tempo, depois volta a tomar leite. Tem que voltar a tomar leite. É o leite normal, de vaca. O leite normal. Hoje em dia, para quem tem intolerância à lactose, tem leites que tem baixa lactose ou que são zero lactose. Então é bom ingerir mais esses alimentos mesmo. Então esclarecemos hoje a osteoporose. Algumas considerações, doutor, que esqueceu de falar? A princípio a gente conseguiu fazer uma abordagem bem ampla. Acho que a maioria das pessoas aí conseguiram tirar as dúvidas, mas obviamente que em 20, 30 minutinhos aqui a gente não consegue esclarecer tudo. Sempre que alguém tiver dúvida, é só mandar um e-mail aqui para a TV aqui que a gente consegue. Vamos responder os e-mails, sim, com certeza. Com o maior prazer. O consultório está aqui no edifício no Tereza Mussi, né? Isso. Vamos passar o endereço ali no primeiro andar, fica né? no mezanino, né? Fica no mezanino ali, anexo ao Instituto Mussi. Então, estamos ali. Telefone também? O telefone é 3220-2848. Atendendo o dia todo lá, né, doutor? O dia todo. Cirurgia também da coluna. Cirurgias e tudo mais. Especialidade, né? Exatamente. Então tá certo. Obrigado, agradeço pela presença. Nossos telespectadores também agradecem. Esse momento que podemos ter uma consulta via televisão, via internet aqui com o doutor Henrique Montezuk, que é ortopedista, traumatologista aqui em Pato Branco. Obrigado. Até o próximo Atual Saúde. Até mais. E semana que vem nós voltamos com mais um convidado, mais um doutor aqui na Atual TV para falarmos de saúde no Atual Saúde. Até a semana que vem, então. Um grande abraço.